Fala pessoal, Thiago aqui de volta, dessa vez para bater um papo com vocês para falar do porquê que eu troquei minha R5C, que era inclusive novinha, por uma C70, que eu já tive uma C70, é a segunda vez que eu tenho a C70. Essa imagem aqui tá me gravando, foi com a imagem da C70, né, ela que tá me gravando. Essa aqui é a imagem da C303, uma câmera aí que eu adoro e tenho ela há mais ou menos 1 ano e meio, indo para 2 anos. Voltando aqui para a C70. E vamos lá, vou esclarecer. Muita gente me pediu para gerar um vídeo sobre isso. Então vamos falar um pouquinho sobre isso num papo nerd aqui. Antes de mais nada, eu queria agradecer, né? Isso aqui tudo é um oferecimento de Loja dos Marios. É uma loja aí que é uma revenda oficial de produtos Canon, lentes Canon, câmeras Canon. Você vai encontrar lá com garantia, com nota fiscal, é autorizada mesmo. E está lá em Curitiba, entrega para o Brasil todo, envia super rápido inclusive. Se você tiver alguma dúvida no equipamento, você vai poder alugar a maioria dos equipamentos, eles são locadora também. Enfim, o site vai estar na descrição, você vai gostar. Bom, deixa eu contextualizar aqui porque tem algumas questões aí que acho que vale a pena mencionar. Quando eu tive a C70, eu já tinha a C303 comigo. A C70 veio como uma segunda câmera, porém era algo temporário, já que eu tinha usado o dinheiro que seria da construção da minha casa, que estaria parado por alguns meses porque eu não ia usar, e eu acabei comprando a C70 para o canal, para usar, enfim, gerar conteúdo e tudo mais, mas já sabendo que ela tinha tempos contados ali para eu vender ela e passar para frente. Então, de qualquer forma, naquele momento ela não seria uma câmera definitiva para eu usar junto com a C303. Então eu tinha que vender, chegou um momento ali, fiquei com ela uns 6, 7 meses. Aí realmente eu vendi e tal, usei o dinheiro para construir minha casa. Então não era o momento de eu ter 2 câmeras. Quando chegou esse momento de eu conseguir 2 câmeras potentes aí, parrudas, para eu poder utilizar e gerar o meu conteúdo, eu tava muito na dúvida, quis comprar uma R5C para usar junto com a C303. Foi isso que eu fiz. Eu usei ela aqui durante 45 dias como a minha câmera principal, só gerando conteúdo com ela. Praticamente 95% de tudo que eu gravei aqui dentro do estúdio nos 45 dias que eu estava com ela foi só com ela, 5% foi com a C303. Então eu tive a noção exata do que essa câmera é capaz, do que ela podia gerar dentro do meu conteúdo, dentro disso aqui que eu gero pro YouTube. Essa troca da R5C para C70 não tem nada a ver com frustração ou não ter gostado dela, mas sim entender o que poderia ser melhor para mim, para o meu conteúdo, para eu gerar aqui os vídeos para vocês. Em primeiro lugar, eu não quero desencorajar ninguém sobre a R5C, porque ela realmente é uma câmera monstruosa, é uma câmera inacreditável pelo valor de mercado dela. Com certeza a melhor híbrida que eu já pude testar. Ela leva o nome C de cinema. Eu acho isso um pouco controverso. Eu, Thiago, não colocaria a letra C de cinema para a R5C. Na minha opinião, ela continua sendo uma híbrida super poderosa. Ela já veio com o menu de cinema embutido nela, mas pelo fato de ela não ter ND embutido, ND que você tem ali para utilizar já nativo da câmera, né, que fica entre o sensor e a lente, e não ter principalmente o Canon Log 2 oficialmente, eu não considero ela quem sou eu para falar isso, né? Mas eu não colocaria o nome C de cinema nela, continuaria deixando ela na parte híbrida ali, como uma R5 turbinada, digamos assim. Mas enfim, né? Já que ela é uma câmera de cinema, vamos tratar assim sendo, né? E ela é monstruosa, é poderosa. Vamos falar um pouquinho das qualidades. Eu adorei o 8K dela, é muito poderoso, quase 2000 megabits por segundo de arquivo, é muito potente mesmo. E consegui imagens realmente impressionantes com ela. Eu filmava em 8K, filmava em RAW, no melhor que ela tinha. Os zoom ins e zoom out que eu dou, aqueles zooms que eu chego próximo do produto ou de mim mesmo e volto, eram impressionantes em 8K. Realmente você conseguia chegar muito perto com uma nitidez incrível, mantendo nesse in aí, e depois no out, ficava realmente muito bom.
E full frame, né? Minha câmera eu comecei com a C200, depois C303, a C70, elas não são full frames e ter uma experiência full frame aqui para vídeo com todo esse poder realmente me chamou muita atenção. Full frame e o 8K dela é algo que realmente me chamou a atenção da R5C. Mas vamos lá, por que a C70 ela começou a me chamar a atenção e eu quis fazer essa volta e enfim, hoje já está concretizado. O que me passou na cabeça para eu resolver fazer isso? A C70 ela tem atualizações aí, existem atualizações que foram feitas aí em períodos que deixou ela uma câmera agora muito mais interessante para mim. E a principal atualização foi que hoje ela entrega um RAW dentro do cartão interno SD. Ela não usa o CFast 2.0 ou o CF Express, que são cartões caríssimos, e ela usa o cartão SD V90 e eles conseguiram fazer um RAW ST e um RAW LT com menos megabits por segundo, mas que faz a mesma coisa que os RAW, o Cinema RAW Lite, né, das outras câmeras que eu tive que tenho. Conseguiu jogar isso dentro do cartão SD, eu consigo filmar interno dentro da C70 com o RAW, que para mim é muito importante. Por que eu gosto de filmar em RAW? O RAW, ele te dá 12 bits contra 10 bits, já dá uma diferença em cor, em skin tone, já dá uma melhorada nisso aí, e você tem a possibilidade de mudar principalmente a temperatura de cor, né, o Kelvin, e eu acho isso muito importante porque dependendo do color grade que eu uso, eu mexo no Kelvin e isso faz parte do meu processo de colorir as imagens, né? E a possibilidade de mexer também em exposição e tonalidade para eu deixar a imagem do jeitinho que eu quero depois na pós e não me preocupando em acertar exatamente na hora da gravação, Kelvin e tudo mais. Então esses fatores para mim me chamam muita atenção a partir do momento que a C70 teve essa atualização. Falando um pouquinho da R5C, voltando para ela, ela teve muitas coisas impressionantes na imagem que realmente me impressionou. Mas teve alguma coisa que eu fiquei um pouquinho com o pé atrás em relação a tudo que eu tive, né? Eu vim de C200, depois C300 Mark III. São câmeras que têm os range dinâmicos, né? O Dynamic Range muito alto. Desde a C200 já era alto, C303 tem o DJI com 16 stops de range dinâmico. Tudo isso faz diferença no conteúdo visual que eu mostro para vocês dentro do YouTube. Isso faz diferença. Escutei de muitas pessoas assim, mas Thiago, com luz, com iluminação controlada, tudo isso a gente consegue um Dynamic Range maior e que isso não vai fazer diferença esse sensor. Faz. Eu afirmo aqui que faz diferença e é aquilo que eu falo, quando você trabalha com extremo e tudo no seu limite para você ter tudo maximizado, o sensor maximizado vai gerar também uma qualidade diferenciada nesse ponto, né? Você vai enxergar mais informação e vai te dar um resultado também diferenciado. E como eu trabalho tudo com, digamos, maximizado aqui, vai fazer diferença um sensor como esse. Eu senti que na R5C, a identidade visual do meu canal, embora com 8K, com esse zoom in e out perfeito, com o full frame, eu achei que estava perdendo um pouquinho aquela característica fundamental que tem o meu canal, que é toda essa qualidade, um pouco de cinematografia, tudo isso junto, que quer queira ou não, as minhas câmeras também elas são responsáveis por gerar tudo isso. É lógico, tem todo um fator aí de gerar essas imagens, o conhecimento, a gente vai aprimorando, mas as câmeras elas também têm esse papel fundamental, e eu achei que a R5C, como ela não tem o Canon Log 2, que é o Canon Log que vai permitir o maior range dinâmico das câmeras de cinema, ela tem o Canon Log 3, como as demais mirrorless da Canon, eu senti muita falta desse Canon Log 2 para colorir as minhas imagens e ter um skin tone do jeito que eu costumo deixar, ter cores mesmo do jeito que eu costumo deixar, aquele resultado final como eu costumo atingir, eu senti um pouco de falta disso. Então, assim, a C70 me chamou a atenção porque quando ela teve essas atualizações e colocaram o RAW nela, eu achei que ela poderia ser... no mínimo eu teria que testar, ou arriscar e fazer a troca como eu fiz, ou no mínimo testar ela antes para ter certeza que ela poderia ser uma câmera que daria mais match com a C303, que é a câmera que eu mais usei aqui
nesse 1 ano e meio pra cá nos meus vídeos. Foi o que eu fiz a troca e uma coisa que vale a pena mencionar é que eu utilizo o 071X adaptador, que é o Speed Booster, e eu transformo minha C70, eu consigo uma visão, transformando o Super 35mm da minha câmera em um sensor quase que full frame. Ele tem uma visão, o 071X deixa ele com campo de visão, com um desfoque muito parecido com o que o full frame consegue gerar. Então olha só que interessante, eu tenho hoje duas câmeras com sensor DJI que geram 16 stops de range dinâmico. A C303 ela tem o sensor Super 35mm e ela só tem o bocal EF, ou eu poderia trocar para PL, que é de cinema, mas eu só uso o EF. E assim eu consigo utilizar as lentes EF na C70 e eu não investi em lentes RF, porque eu não poderia usar na C303, ela só tem bocal EF. E utilizando as lentes EF na C70, eu devo utilizar um adaptador para trocar o mount RF, para colocar lentes EF no mount RF. Eu poderia usar um adaptador simples, mas não, eu uso o adaptador Speed Booster 071X da própria Canon, que vai gerar esse campo de visão full frame e esse desfoque a mais que nem mesmo a C303 consegue gerar. O que acontece? Eu tenho duas câmeras que agora elas dão um match maior, elas dão resultados mais parecidos. Embora tenha ainda uma diferença, eu preciso fazer uns ajustes, eu consigo deixar as duas câmeras muito mais iguais e a percepção fica... você não nota assim, diferenças de câmeras diferentes sendo utilizadas quando estão usando as duas junto. E por isso eu comecei a usar duas câmeras juntas aqui no estúdio ao mesmo tempo, a partir do momento que eu tenho duas câmeras aí praticamente irmãs agora, trabalhando junto aí, falando a mesma língua, gerando a mesma imagem. Um outro ponto que eu não posso deixar de mencionar é que a C303, que sempre foi minha câmera principal, ela tem o bocal EF, ela não tem o bocal RF. Sendo assim, eu nunca não tive coragem de investir nas lentes RF da Canon, que são excelentes. Queria eu poder já começar a comprar lentes RF, mas a minha C303 e diversas outras câmeras de cinema da Canon, inclusive a próxima câmera que eu gostaria de um dia fazer o upgrade, que é para C502, elas têm o mount EF. Então, se eu comprar lentes RF, eu não vou poder usar em uma das minhas câmeras. Só que eu comprando e continuando usando lentes EF, eu posso usar na C70 com o adaptador Speed Booster. Quer dizer, eu vou ter duas câmeras com NDs internos dentro dela, eu vou ter duas câmeras que estão usando, posso usar as mesmas lentes, trocar entre elas as lentes, então comprando uma lente vai servir para as duas, e eu vou ter uma visão com cara de full frame na C70 e outra Super 35mm com o mesmo sensor DJI. Um outro ponto que vale a pena muito mencionar é o tamanho dos arquivos, A R5C filmando em 8K RAW, como eu fazia, e a R5C ela só filma em RAW se você filmar em 8K, e como eu expliquei para vocês, eu preciso do RAW, eu gosto muito do RAW, eu uso o RAW a meu favor, eu só tô acostumado a filmar em RAW aqui no meu estúdio, eu não filmaria na R5C em outros codecs, então eu usaria o RAW, e eu usaria, como usei aqui durante 45 dias, o 8K RAW. Quando você filma em 8K RAW na R5C, o tamanho dos arquivos são gigantescos, tá? Eu utilizo um SSD externo de 1 TB para gerar os meus vídeos, tal. Depois que eu acabo, eu vou jogando fora. Eu não conseguia praticamente gerar 2 vídeos simultâneos ao mesmo tempo sem apagar todo o projeto do Premiere, jogar todo o arquivo bruto fora do vídeo anterior antes de começar o próximo vídeo. Com os arquivos da C70 e da C303 agora intercalados, mesmo usando duas câmeras filmando ao mesmo tempo, e antes eu não fazia isso, eu consigo gerar às vezes 4, 5 vídeos nesse 1 TB todo antes de ter que jogar algum vídeo fora para estar gravando o próximo vídeo. São arquivos muito menores e o principal, o tempo de renderização no Premiere, que o Premiere leva com arquivos da C70 e da C303 em 4K, comparados com o do 8K RAW da R5C, eu levo em torno de 10 minutos, um vídeo de 10 minutos finalizados pronto, eu consigo renderizar ele em torno de 20 a 40 minutos com essas duas câmeras aqui. Com a R5C pelo menos 1h30 a 2 horas.
Não tem problema se eu demorasse tudo isso, mas tudo que a gente consegue melhorar nessa parte do workflow, otimizar isso, fica melhor. Às vezes no final do mês a gente consegue um vídeo a mais por ter agilizado todo esse processo antes. Então é bem bacana você saber que você consegue gerar seu conteúdo com arquivos menores e renderizações mais rápidas. Pessoal, volto a frisar aqui que a R5C e a C70 são duas câmeras maravilhosas e não dá para falar aqui que uma câmera é melhor que a outra. Então eu não quero nesse vídeo aqui explicar para vocês que a C70 ela é melhor que a R5C, né? Para começar, a R5C é uma câmera híbrida, que ela é monstruosa para fotografia e monstruosa para vídeo. A C70 ela só vai fazer vídeo. Então, se uma pessoa ela tem um trabalho híbrido também, ela é fotógrafa, ela faz vídeo, ela precisa das duas coisas ou simplesmente quer, porque ela gosta de fotografar, a C70 não seria câmera válida para ela, né, para essa pessoa, para você. Então vai de cada um. A C70 ela foi feita para filmar, ela só faz isso, ela não tira fotos. Então é lógico que ela tem fatores importantes. Outro fator que eu nem citei aqui é o ND interno, né, que só o fato dela ter ND interno ali, que você pode mudar 2, 4, 6, 8 e 10 stops internamente entre o sensor, a lente, tudo prontinho ali, sem você precisar achar um filtro ND na frente da lente. Isso aí pra mim já é algo tão incrível. Nesse momento agora eu tô filmando com ND 4, nem existe a possibilidade de eu filmar dentro de estúdio sem ND, eu sempre tô usando ND, ainda mais ao ar livre lá fora, é impossível pensar em filmar sem usar ND. E pelo fato de você ter ND interno na câmera também, isso aí é um fator super positivo para mim. Mas, repetindo, a R5C é uma câmera monstruosa que tem qualidades incríveis, uma nitidez sensacional em 8K, coisas que é capaz de fazer com ela que você não sai a mesma coisa fazendo com a C70 ou com a C303, principalmente falando em zoom in, quando você vai mais próximo do produto ali, dando um zoom simplesmente no programa de edição, já que eu filmo numa timeline em 4K e eu coloco arquivos em 8K com 50%, eu tenho um range aí para trabalhar com uma nitidez absurda, né? Que com 4K eu não tenho, eu tô esticando o 4K quando eu dou um zoom, por exemplo, né? Mas os stops a mais de range dinâmico, a qualidade, aquele finzinho cinematográfico que eu consigo com a C303 e com a C70, eu senti falta disso na R5C, né? E me fez colocar na balança, e hoje fazendo essa troca, já filmando aí pelo menos uma meia dúzia de vídeos com a C70, eu tenho certeza que eu fiz a coisa certa para esse momento, né? Quer dizer, eu tô com a C303, estou com a C70, duas câmeras aqui fixas para usar aqui em 2023. Eu tô feliz demais com essas duas câmeras e com o resultado que eu tô tendo com elas. Eu acho que eu consegui explicar, sem mentira, sem nada. É exatamente por isso que eu troquei e tô bem feliz, né? Não mencionei, vou até mencionar, às vezes tô fazendo esse vídeo sem script, sem nada, mas a duração da bateria, pessoal, não tem nem o que falar, né? A C70 com a bateria original, você consegue filmar aí 3 horas brincando. Com a bateria original, com a R5C, todo mundo sabe que você precisa de fonte externa de alimentação aí, senão não vai dar, você não vai conseguir, né? Você vai filmar meia hora, 40 minutos no máximo com a bateria original. Então, falando em soluções originais aí, soluções que vêm dentro da caixa para você abrir e começar a usar, a C70 é um pacote muito mais completo que a R5C. Mas repito, uma baita câmera, queria eu poder ter ela também aqui junto com essas duas, quem sabe ainda consigo, mas no momento fiz a troca e acho que eu fiz a troca certa e sem mentiras passei para vocês aqui. Pessoal, me diz aí o que você achou, eu fico por aqui. Você curte conteúdos como esse? Você gosta? Se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo.